A paz do Senhor para os irmãos, para você que está assistindo esse vídeo. Deus abençoe você ricamente. Meu nome é Vivian, esse é o Matutino com Deus, sempre às 6 horas da manhã. Mas se você estiver assistindo em qualquer horário do dia, a bênção do Senhor vai chegar para você também, não importa o horário, tá bom? Então, eu hoje quero trazer uma palavra que é muito conhecida, né? É a palavra de 2 Samuel, capítulo 12 e o versículo 7 em diante, que fala sobre o pecado de Davi. Então vamos fazer essa leitura para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã. E a leitura diz o seguinte, a partir do versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Bom, nós sabemos que o pecado de Davi foi ele ter adulterado com a mulher de Urias, o seu soldado. E após adulterar com ela, ela agora estava grávida. E quando ele soube disso, ele tentou tirar Urias da guerra, para que Urias ficasse com a sua esposa algumas noites. E assim ele ser retirado da culpa de ter adulterado com ela. Pois quando se soubesse que Urias, o esposo de Batseba, estava na guerra, como é que ela iria então ficar grávida? E aí o pecado poderia vir à tona. O pecado de adultério era punido com o apedrejamento. Então ela com certeza iria morrer. Então, para que isso não acontecesse, Davi fez esse arrumadinho. Mas não deu certo, porque Urias não ficou com a sua esposa, antes ele ficava na porta do rei. Mesmo quando Davi o convidou para comer e beber, e ele mesmo bêbado não ia para sua casa e ficava na porta do rei. E vendo Davi que nada adiantava e que o pecado iria vir à tona e ser descoberto, então resolveu colocar ele na frente da guerra, no ponto aonde com certeza ele seria morto. E o soldado voltou para a guerra, voltando para a guerra, foi para a fronte, e lá na fronte da guerra ele foi morto. E aconselhado também por Davi, por carta, que o general colocasse ele de frente para que realmente fosse morto. Após ter feito tudo isso, então Davi, muito feliz, né? Pega Batseba e convida ela a ser sua esposa, e agora eles estão em matrimônio, porque tá tudo certo, morreu teu marido, você agora é viúva, eu posso te esposar. Mas esqueceu-se que Deus estava olhando. E nós vemos aqui que uma coisa que Deus fez mesmo no tempo da lei, no Velho Testamento, mesmo ele sendo digno de morte pelo que ele fez, Deus perdoa o pecado. Já mostrando para nós que na nova aliança a intenção de Deus é nos perdoar. Mas o pecado, ele sempre tem as consequências, mesmo na nova aliança com Deus. O nosso pecado, ele sempre vai nos trazer
os frutos, e nós teremos que colher os frutos. Pois o apóstolo Paulo diz que aquilo que nós plantarmos, isso também ceifaremos. O que nós podemos retirar e aprender dessa lição? Que o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar, é bem verdade, mas que nós não vamos deixar de colher aquilo do que nós plantamos, do que nós fizemos. O que nós plantamos, vamos colher. E muitas vezes a gente acaba colhendo para que todos vejam, porque muitas vezes a gente peca em oculto. As pessoas estão pecando escondido, achando que Deus não está vendo, que Deus não está se importando porque nada acontece. Muitas pessoas vão praticando e acabam caindo num abismo, em outro abismo, em outro abismo, e aí vai indo, e quanto mais elas se afundam, mais elas dizem: Deus não está vendo, não está nem aí para nada disso, tá tudo certo. Eu continuo sendo uma bênção nas mãos do Senhor, estou continuando aqui na igreja, pregando, ministrando, estou no louvor, estou em um departamento, estou evangelizando, estou na tesouraria, estou fazendo o que Deus está mandando, estou praticando a vontade de Deus, mas isso aqui está escondidinho, ninguém está vendo e está tudo certo. Enquanto ninguém vê, está tudo certo. Quantas vezes as pessoas se enganam nessas coisas. Veja o quanto Davi pecou e veja aonde foi o ponto em que o profeta se apresenta a Davi. O profeta poderia ter sido mandado por Deus logo quando ele adulterou com Batseba, mas Deus, ele não permitiu. Deus deixou que ele fosse até o fim. Deus deixou ele se enrolar todinho naquela corda que Satanás estava soltando na vida de Davi. E aí Davi, ele foi se enrolando, porque o diabo foi dando corda. E Davi foi indo. Então Davi, ele não foi para a guerra, ficou no pátio, observando Batseba fazer o seu banho. Dali ele chamou Batseba e aí eles adulteraram. Depois disso, ele se apaixonou por Batseba. Depois disso, Batseba agora vem dizer a ele: estou grávida. E agora, o que vamos fazer? E aí ele vai e diz: não, vamos fazer aqui um arrumadinho. Vou chamar o teu esposo lá da guerra. Vou fazer ele ficar na tua casa e aí o filho será dele. E aí Davi começa a fazer os arrumadinhos junto com Batseba. Leva Urias lá. Urias não vai ficar na porta do rei pensando: como é que eu posso estar com a minha esposa quando os meus amigos, os soldados, o povo está lutando na guerra? Pois tão fiel ele era ao rei que não queria se alegrar com a sua esposa. Mas tudo isso era propósito de Deus. E aí Davi outra vez faz um arrumadinho: vamos lá, vou deixar você bem bêbado. E aí você vai para casa. E aí ele não foi mesmo tão bêbado. Eu creio que Deus fez tudo isso acontecer para que o pecado fosse exposto, chegasse até o seu ponto final. E aí Davi agora decide matar Urias através da guerra, botar ele de frente. Veja o quanto Deus permitiu que ele pecasse. A mesma coisa é nas nossas vidas. Quantas vezes a gente começa com um pecado pequeno. Não, eu vou só mentir. Eu vou mentir aqui. E aí acaba se tornando uma bola de neve. Quanto mais a coisa se enrola, mais você continua pecando. E o pecado vai se amontoando. Até chegar num ponto que você está totalmente enninhado, enrolado na corda de Satanás. Até chegar num ponto que você vê que não tem mais volta. Mas Deus, ele está pronto a te perdoar. E mais cedo ou mais tarde, o teu pecado vai ser exposto, porque Deus é justo. Do mesmo jeito que Deus era no passado, ele é e será eternamente. A sua palavra diz que Deus não muda.
E Deus não mudou. A aliança dele conosco mudou, mas ele continua atrás do ser humano, dizendo, falando, através dos seus filhos, da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Meu filho, não caia mais, você já foi demais. Volte para mim, peça perdão que estou pronta a te perdoar. Quanto mais você pecar, mais será a justiça de Deus na sua vida. Quanto mais você erra, mais você planta coisas ruins. E mais coisas ruins você vai ter que colher quando a justiça de Deus cair sobre a sua vida. Então Deus está aconselhando a todos nessa hora. Olha, não peque mais, não entre, não se enrole mais nessas cordas demoníacas, dessas cordas opressoras. Não vá mais adiante nesse pecado, pare agora enquanto é tempo. Porque senão a justiça de Deus virá e você vai ser envergonhado. E Deus quer que você se arrependa antes que Ele traga a justiça dele e exponha tudo e você não tenha mais como resolver, como fazer. E você passe por grandes humilhações. Não plante mais o mal sobre a sua vida. Comece a partir de hoje plantar as coisas boas para você colher bons frutos. Vá agora nesse momento e diga ao Senhor que você está arrependido. Diga ao Senhor que você quer mudar toda essa situação. E se você estiver tão enrolado, tão complicado, peça orientação a Deus para que você consiga se libertar, para que você consiga sair dessa situação que acabou se tornando tudo isso. A melhor forma de resolver uma situação de pecado é com a verdade da palavra de Deus. E mesmo que você não tenha se afundado tanto assim, o perdão dele não significa retirar da sua vida ou da minha a colheita que nós vamos ter que colher daquelas situações. Pois Deus, ele não mudou, ele não mudará. Nós vamos ter que colher sim tudo aquilo que a gente plantar. Mas antes que você acabe se afundando mais e mais, e que a sua colheita seja cada vez mais dolorosa no futuro, é melhor que a gente se arrependa enquanto é tempo, para que a gente não veja a mão de Deus pesar sobre as nossas vidas, a ponto de sermos humilhados e desprezados diante da sociedade. Veja quais coisas aconteceu com Davi. Isso ficou manchado na vida dele. Não fique triste, porque Deus disciplina todo aquele que Ele ama. Então aceite a disciplina de Deus na sua justiça, sobre a sua vida. Porque Deus, ele vai levantar você depois. Todo aquele humilhado um dia será exaltado. Se humilhe hoje diante de Deus. Se humilhe aos pés do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa refletir nessa palavra, que Deus continue ajudando você no seu caminho e que o Senhor seja misericordioso com a tua vida, assim como Ele teve misericórdia com a vida de Davi também. Até o próximo vídeo. Eu sempre deixo vídeos aqui ao lado, se você quiser continuar assistindo, então vai lá e assiste outros vídeos também. Se você não é inscrito, se inscreva. E compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas também. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Jesus não voltar. Amém.